Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 diz assim: Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Eu vou ler mais uma vez. Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença em nosso meio, por tua obra vicária na cruz do Calvário, que nos deu vida mais uma vez. Como tua palavra diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos arrancou das mãos do maligno, o Senhor nos arrancou de um lago, Senhor, o Senhor nos arrancou do meio do charque, do lodo, e nos fez assentar entre os príncipes, e estamos aqui nessa mesa de banquete nessa noite. Obrigado por tua presença. Eu peço que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, porque como cantamos, é a ti, Senhor, é para ti que vivemos, e tudo que fazemos, fazemos para a tua glória e para o teu louvor. Nesse momento estamos aqui aos teus pés, diante da tua palavra, e pedimos: fala conosco para a tua glória, em nome de Jesus. Os que concordam dizem amém. Vamos lá. O primeiro título desse sermão que eu tinha posto, Max, era 3 verbos para uma vida abençoada. Ia ficar bonito, né? Ia ficar empolgante, né? Se eu colocar na transmissão, o pessoal ia olhar assim, ia olhar os outros cultos, não, esse não, esse não, esse não, esse aqui, opa, esse aqui sim. Mas eu mudei o nome porque esse nome me fez pensar que nos levaria a uma compreensão de que se nós fizermos essas coisas, seremos abençoados. Mas o fato é que nós só fazemos essas coisas porque já fomos abençoados. Então eu mudei o nome para 3 verbos na vida do liberto, ou na vida do abençoado. Ok, queridos? Tem abençoado e abençoada aqui hoje? Eu creio com todas as minhas forças nisso. O texto que nós lemos encontra-se em Deuteronômio, ou nome estranho, né? Deuteronômio. A maioria de nós, eu não sei se você é igual eu, mas quando chega em Deuteronômio, você fala assim: eu queria pular, porque está falando as mesmas coisas que já falou antes. O título original de Deuteronômio no Tanar, pastor, o que é o Tanar? O Tanar é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Esse é o Tanar, ok? Na Bíblia hebraica, Deuteronômio se chama Devarim. Fala, Devarim. Devarim. Devarim significa discursos. São os discursos, as falas últimas de Moisés. Está comigo aqui? Mas quando traduziu-se a Bíblia para o grego, utilizou-se um outro nome para o livro de Devarim. O nome Deuteronomion, que é composto por 2 palavras. Deuteron, que significa segundo. O que significa Deuteron? E nomos, que é lei. Por isso a tradução literal de Deuteronômio seria segunda lei. Mas não é o caso de que Moisés está trazendo aqui uma outra lei, para além daquela apresentada em Êxodo, no Monte Sinai. Lembram disso? Não é outra lei. O que é então, pastor? É uma reafirmação da primeira. É a repetição daquilo que já foi dito antes. Isso significa Deuteronômio. Está comigo aqui? É a reafirmação da lei por meio dos últimos Devarim, por meio dos últimos discursos de Moisés, o profeta e libertador usado por Deus. Aqui no texto que lemos, portanto, meus irmãos, Moisés está repetindo aquilo que o povo já tinha ouvido no Monte Sinai. Quando Moisés sobe, recebe as tábuas da lei e desce para transmitir os mandamentos ao povo. Está comigo? Tanto que a sequência do capítulo 5 são justamente os 10
mandamentos. Ok? Amém? Falei tudo isso para entender uma coisa. Deuteronômio é repetição. Mas por que repetir? Por que Deus repete algumas coisas conosco? Porque parece que vez ou outra muda o capítulo, muda o livro, mas o cerne da mensagem é o mesmo. O conteúdo da aplicação prática é o mesmo. Por quê? Eu listo 3 razões. Nesse contexto, Moisés repete a lei, porque Moisés estava diante de uma nova geração. Lembra? Toda outra geração que saiu do Egito, desobediente, cabeçudo, teimoso, briguento, mal agradecido, morreu todo mundo, menos Josué e Caleb. Todos tinham morrido no deserto durante 40 anos. E agora eles estão diante do Rio Jordão, prestes a entrar na terra da promessa. Mas o povo que está ali é outro. A promessa é a mesma, o destino é o mesmo, ok? Mas o povo... Isso me faz pensar, meus irmãos, abrindo parênteses aqui, que Deus cumprirá todas as suas promessas para nós como igreja. Mas isso não é garantia de que todos nós participaremos disso. Eu espero do fundo do coração que todos nós participemos dos próximos 10, 20 anos da Missão Redeem São Miguel. Mas isso depende dos 3 verbos que vamos aprender aqui hoje. O povo aqui é outro, Anne. É uma nova geração que precisa ouvir as palavras que seus pais ouviram e não obedeceram. Talvez nós só estamos aqui porque nossos pais, os que nos antecederam, ouviram, receberam do Senhor e não cumpriram. Vocês me entendem? Mas nós vamos cumprir em nome de Jesus. Amém? Nós vamos viver aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, em nome do Senhor Jesus. Uma segunda razão pela qual, Moisés repete, é porque aquele povo, assim como eu e você, somos tendenciosos ao esquecimento. Então Deus repete. Vira e mexe, Deus fala de novo sobre as mesmas coisas, para nos fazer lembrar. Moisés repete, porque aqueles homens e mulheres, como eu disse antes, estavam prestes a entrar na terra prometida. E precisavam entrar naquela terra com uma mentalidade divina e não terrena. Quando estamos prestes a entrar em um novo tempo, na terra prometida, na terra da bonança, na terra da bênção, olha que mensagem abençoada hoje, meus irmãos. Quando estamos prestes a entrar nesse lugar, temos que entrar com a cabeça certa, porque se não entrarmos com a cabeça certa, vamos desviar na promessa. Quantas e quantas pessoas que enquanto são pobres, tem que vir a pé para a igreja, é sempre a mesma roupa, está na igreja, ora, jejua, mas é só melhorar um pouquinho, que desvia. Olha que praga. Deus quer abençoar a gente, mas temos que entrar nesse lugar com a mentalidade correta. Como estão me entendendo aqui? Perceba uma coisa, meus irmãos, enquanto eu tomo uma água aqui. Deus não deu os mandamentos para depois libertar o povo. Deus primeiro libertou o povo e depois... Então não é a obediência minha e tua que nos livra da condenação. Não é a obediência aos mandamentos que nos salva ou não. É a graça de Deus. Mas depois que Ele nos salva, Ele nos dá mandamentos. Agora viva como um salvo. Agora viva como um liberto. Agora viva como um cristão. Agora viva de maneira coerente ao chamado que você recebeu. O povo, como eu disse, então, não deveria observar as leis para ser salvo, mas porque já foi salvo. Eu tenho que obedecer o mandamento, senão eu não vou ser salvo. Não é essa a mentalidade do liberto. Eu tenho que dizimar, porque credo, se eu não dizimar, o devorador vai comer tudo. Eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu não sei o que, Deus não me ama. Não.
O que fazemos é em resposta ao que Deus já fez. Ele já te amou, já te libertou, já te escolheu, já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1. E como resposta de amor, obedecemos seus mandamentos. O povo não deveria obedecer para entrar na terra. Ele deveria obedecer para se manter na terra. Aqui está a razão dessa palavra hoje. A nossa obediência não muda nada em nos colocar em lugar de salvação, de bênção ou não, mas faz nos manter naquele lugar. Sabe quando que o povo sai da terra, Gé? Quando desobedece a Deus. Desobedeceu a Deus, olhou para os povos vizinhos, se prostituiu com eles, misturou o culto deles, estava cultuando aos balaíns deles, saiu da terra. Não foi Deus que tirou, foi o povo que se auto-tirou, se assim posso dizer. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Nós não somos abençoados, libertos, redimidos e salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por um amor que nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Mas essa libertação graciosa nos conduz a um novo estilo de vida. O que mentia não mente mais. O que prostituía não prostitui mais. Credo, pastor, mas ninguém aqui é prostituta. Na Bíblia, prostituição é qualquer relação sexual ilícita. O que roubava não rouba mais. O que falava do irmão, da irmã, não fala mais. Amém? É isso. Um estilo de vida que vai nos identificar como povo de Deus. Irmão, olha, deixa eu falar para você aqui, ó. Não são nossas roupas que nos identificam como povo de Deus. É o nosso estilo de vida. Amém? Os nossos frutos. Estava eu, meu bem, acho que era ontem, na Valdemar Rangrab, e o pessoal fitness caminhando. Nós tínhamos acabado de tomar um sorvetão lá na Dielo, né, amor? Aleluia, eu, meu amor e o nenê. E nós caminhando ali na altura da igreja ali, Só Senhor Deus Universal, não sei das quantas lá, que é uma arca. Vinha duas irmãs, eu falei, ó, é que eu chamo todo mundo de irmã, né? Mas eu falei, lá vem as irmãs. Mas dava para ver de longe. Você já deve imaginar na tua mente, né? Com um potão de sorvete na mão aqui, caminhando de saia. Aí a gente olha e fala assim, lá vai uma mulher de Deus. Pode ser que seja, espero que sim, mas pode ser que não seja. Porque o que nos identifica como povo de Deus é a obediência aos mandamentos de Deus. Um estilo de vida que vai nos preservar na terra que recebemos pela promessa de Deus. E para permanecermos nesse lugar, portanto, temos que observar 3 verbos presentes no versículo que lemos. Está ali o versículo, Jean? Deuteronômio 5, versículo 1. 3 verbos: ouvir, aprender e cumprir. É sobre isso que vamos falar nessa noite, amém? Está comigo aqui? Está compreensível a palavra? Está me ouvindo bem? Aleluia. Diga glória a Deus. Eu estou animado, estou empolgado. Chapecoense subiu a Série A. Olha que bênção, né? Deus é bom. Primeiro verbo, ouvir. Shema Israel. Olha ali, meus irmãos. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Deuteronômio 6. Ouça, Israel. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o único Deus. Shema. Ouvir. Ouvir, meus irmãos, deve ser a nossa primeira disposição no que diz respeito à voz e à palavra de Deus. Amém? O foco final dos mandamentos sempre são obediência, sim ou não? Amém? Mas como cumprir e obedecer aquilo que eu não conheço? Como fazer aquilo que o Dani quer que eu faça, se eu nem sei o que o Dani quer que eu faça? Amém, meus irmãos?
Faz sentido? Por isso, antes de obedecer, nós precisamos ouvir. Não há como obedecer a Deus sem saber o que Ele quer que eu obedeça. Tem que haver, meus irmãos, a disposição em ouvir. A vida cristã está muito mais associada ao ouvir do que ao falar. Muito mais. Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Quando Jesus ensina em parábolas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João 10:27, Jesus fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Hebreus 3, do 7 ao 8, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Tem tudo a ver com ouvir. Às vezes a gente quer muito falar, mas é muito mais a ver com ouvir, amém? É a primeira disposição do coração. Por isso, irmão, irmã, nós precisamos estar constantemente expostos à palavra de Deus. Como ouvir se não estiver no lugar que Deus fala? Está me entendendo? Como ouvir se não me expor à palavra de Deus? Sabe por que esse povo pôde ouvir o que Deus falou? Porque Deus o colocou no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa. Deus tirou o povo do Egito, conduziu o povo ao Monte Sinai e falou com o povo. Deus conduziu o povo por 40 anos no deserto, conduziu às margens do rio e falou com o povo. Eu e você só podemos ouvir a Deus porque o Senhor nos trouxe ao lugar para ouvir a sua voz. Deus chama o povo, e quando o povo se reúne, por exemplo, em Êxodo, em volta do monte, fala assim, carral, como um só homem, carral, uma assembleia, uma congregação. E sabe qual é a palavra representativa de carral no Novo Testamento? Eclésia. E você lembra o que é eclésia? Chamados para fora. Deus nos chama para fora de nossa vida nas trevas e nos coloca numa assembleia de santos para ouvir sua voz. É Deus que faz isso. É o Espírito Santo que rompe a minha e a tua surdez espiritual e nos coloca em condição de ouvir a sua voz. Quantas vezes eu participei de cultos que pregaram a palavra e eu não entendi nada. E você? Já aconteceu também? E nada mudou na minha vida. Até um dia que aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E eu falei, meu Deus, agora eu entendi. Agora eu saquei. Então é isso. Como que eu não percebi antes? Porque naquele dia, aprove ao Senhor, pelo seu Espírito, abrir os meus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Lembro-me das confissões de Agostinho, que são representadas pelo Projeto Sola, na música, confissões. Quando ele fala, tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou. Isso aconteceu contigo, meu irmão. Isso aconteceu comigo. Não podemos esquecer desse dia precioso. O Espírito Santo nos coloca em condições de ouvir a sua palavra. E o que nós temos que fazer? Responder a esse chamado do Espírito. Você respondeu hoje. Você veio aqui para ouvir aquilo que Deus preparou para a igreja. Amém, meus queridos? O Espírito Santo, portanto, realiza aquilo que é impossível para nós. Pode o morto escutar? Não, né? Efésios diz que nós estávamos mortos. Então o Espírito faz aquilo que é impossível para mim e para ti. E agora nos cabe fazer o que é possível. A disposição de nos expor à palavra. E quantos privilégios nós temos, né?
Alguém aqui assistiu algum vídeo que eu mandei no grupo hoje? Alguém assistiu? Não? Sim? Mais ou menos? Alguns? Eu ia passar no telão, mas daí eu pensei, eu vou parar a pregação e passar no telão, eu vou mandar no grupo da igreja, os irmãos vão ver. Mandei 3 vídeos lá. Um vídeo é o testemunho de um pastor convidado a pregar numa igreja clandestina na China. Até que hora eu prego? Das 8 da manhã até, sei lá, 10 da noite. E quantas pausas eu faço? Não faça pausas. Continue pregando. Fome pela palavra. Ai, o pastor começou a pregar às 8h30. Capaz de pregar até 9h30 hoje. Misericórdia, eu tenho que ir para casa, porque amanhã é segunda-feira, né, pastor? O outro vídeo que eu mandei eram irmãos da China também, igreja perseguida, recebendo pela primeira vez uma Bíblia. Abriram uma mala, as pessoas se aglomeravam em cima daquela mala e pegavam a Bíblia, meus irmãos, e choravam com a Bíblia assim no seu rosto, porque enfim têm o privilégio de ter uma Bíblia na mão. O terceiro vídeo que eu mandei é um pastor angolano, pobre, chorando aos prantos, ao receber de presente uma Bíblia de estudo que ele nunca pôde comprar. E o pastor César, com pelo menos 12 Bíblias físicas em casa, Bíblia no tablet, Bíblia no celular, Bíblia no original no computador, em hebraico, em grego. E nós, e você, com o privilégio de ter quantas versões quiser, com o privilégio de poder vir à igreja com total liberdade, com o privilégio de poder, meus irmãos, levar sua Bíblia para qualquer lugar e lê-la em qualquer lugar. E às vezes nós não fazemos. Começou, pastor. Não, calma, irmão. Tem um pastor que eu acompanho, pastor Heron Apolo. Ele não é nada social media. E ele começou um tempo atrás postar todo dia. Eu até postei esses dias também, falei, como diz o Heron Apolo, comece seu dia. Comece seu dia. Leve sua Bíblia. E quando der um intervalo de alguma coisa, leia sua Bíblia. Amém, meus irmãos? Nós temos tantos privilégios. E temos que valorizar o privilégio que nós temos. De possibilidades de nos expor à palavra de Deus. Nós não viveremos nada do que vem depois sem primeiro ouvir a palavra de Deus. Primeiro Deus fala, depois Deus realiza. Sempre foi assim. Estão comigo aqui? Amém? Está gostando da palavra? Diga estou. Fala comigo, mais do que escutar. Moisés usa aqui um dos verbos mais ricos e importantes de toda a Bíblia hebraica. Existe uma oração que é a mais importante oração do judaísmo. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Ele utiliza aqui, portanto, o verbo Shema. E Shema é muito mais do que simplesmente escutar. Se você procurar qualquer dicionário bíblico e pegar o termo Shema e ver o que significa, você vê que significa ouvir, escutar e obedecer. Shema é muito mais do que escutar. Em Shema não existe a ideia do, eu ouvi a palavra, mas vou pensar se eu coloco em prática. Não existe isso no Shema. No Shema é ouvir já com a intenção de obedecer. Amém, meus irmãos? E eu creio que é essa a intenção que estamos aqui hoje. Nós não viemos aqui para bater carteirinha, viemos aqui para ouvir a palavra, para obedecer a palavra. Ouvir a palavra para colocar em prática em nosso dia. Shema é ouvir, responder, obedecer e alinhar a nossa vida com aquilo que ouvimos do Senhor. Shema Israel.
Portanto, queridos, na perspectiva do Senhor, não basta escutar. Nós temos que nos colocar diante da palavra com a intenção de guardá-la em nosso coração. Ok? A intenção deve ser essa. Com a intenção de sermos moldados pela palavra. Ok? Não de moldar a palavra à nossa vida, mas moldar a nossa vida à palavra. Amém? João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos, ouviu, ok? Escutou, sim ou não? Porque tem, ele escutou, guardou e os obedece. Esse é o que me ama. Te amo, Deus. Your mercy never fails. Escuta em inglês, né? Mas não obedeço o que Jesus fala, não amo nada. Eu acho que eu amo, mas não amo. Faz sentido? Claro que faz, é o que a Bíblia diz. Aquele que tem, escutou, e obedece, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu virei a Ele, e me manifestarei a Ele. O Senhor se manifestou entre nós aqui hoje? Porque tem pessoas que amam o Senhor aqui nessa igreja. Glória a Deus por isso. O primeiro verbo, quanto às palavras de Deus, é o quê? Ouvir. Shema. Nos expor a palavra. Meus irmãos, se expõe a palavra. Venha aos cultos. Participe dos cultos. Participe de um discipulado. Participe. Leia a sua Bíblia. Estude a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, cante a Bíblia, fale sobre a Bíblia, discuta sobre a Bíblia, se encharque da palavra, se exponha a ela. Nós já estamos constantemente expostos às coisas do mundo. Você nem quer ouvir música do mundo, aí você dá uma volta na faísmo, misericórdia. Então vamos orar, Senhor, queima os alto-falantes, Senhor. Não tem uma música que se preze. Uma sequer. Só música terrível, horrível. Você já está exposto a essas coisas, meus irmãos, sem querer o dia inteiro. Tire um momento para se expor à palavra do Senhor. Ela muda a nossa mentalidade, ela transforma. Faça uma pesquisa, procure no Google os efeitos da leitura da Bíblia no cérebro humano. Procure. Existem estudos sobre isso. Amém? É terapêutico, mas não é terapia. Sabe aquele negócio lá? Não é terapia, mas é terapêutico. Lê a Bíblia. Você quer ver ao ar livre, ao som dos pássaros? Meu Deus, que maravilhoso. Ok? Vamos nos expor nossos ouvidos maravilhosos que Deus nos deu, a palavra do Senhor. Segundo verbo, ouça os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando e aprenda-nos. O segundo verbo é aprender. Afinal de contas, esse é o propósito do ouvir. Ok? Está com sono? Não? Aleluia. Eu estou com um pouquinho. Algumas versões da Bíblia, eu tinha que colocar ARA, por favor. A ARA é Almeida Revista e Atualizada. Olha como ela diz. Ok. Ela tem duas informações um pouquinho diferentes. Não tem? Põe, eu não sei se vai estar igualzinho, mas põe a ACF ali. E aprendê-los-eis, olha só, né? E aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O que eu queria mostrar para os irmãos na ARA é que diz assim, ó: ouça, ó Israel, o que vos falo aos ouvidos. A ACF fala assim? Põe a ACF lá. Volta. Não, mas... aqui, ó, aí, pode ser, ó.
os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Isso não tem na NVI. Eu acho curioso porque Deus está falando com milhares de pessoas. Mas assim, o que eu vos falo aos vossos ouvidos. Porque embora estejamos aqui em um número X de pessoas, o Senhor fala individualmente no teu coração, no teu ouvido. Essa é a explicação do porquê que no mesmo ambiente tem pessoas que transformam a vida, ouvindo a palavra, e outras que não mudam nada. É a mesma palavra, o mesmo pregador, o mesmo culto, o mesmo som, o mesmo texto. É porque alguns abriram os ouvidos para ouvir o Senhor, outros endureceram o coração. Deus fala individualmente, ok? Ele fala, vos fala aos ouvidos para que aprendais. Ou seja, o propósito de Deus nos fazer ouvir sua palavra é que aprendamos a sua palavra, as suas leis e a sua vontade. O propósito, portanto, meus irmãos, de Deus nos trazer aqui, não é simplesmente bater o cartão. Hoje eu fui no culto, sou crente. Pip, pip. O propósito de nos trazer aqui não é que simplesmente conheçamos o que está escrito. Não é para decorar aquilo que foi dito. É para aprendermos o que foi dito. É para compreendermos. Evelyn, nós estamos aqui na quarta-feira, na série Pai Nosso. E falamos aqui esses dias. Quantos de nós decoramos? Todos nós, praticamente, o Pai Nosso. Decorado. Pai Nosso, estamos santificado seja o vosso nome, o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, do 1, do 2, do 3, vendido. Decorado, mas não compreendido. Deus não quer que decoremos o que Ele diz. Deus quer que entendamos o que Ele está dizendo. Que compreendamos a sua vontade, compreendamos a sua palavra. É por isso, meus irmãos, esta é a razão dos, confesso, excessivos. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém? É assim toda a pregação. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Entenderam? Diga amém. Diga entendi. Essa é a razão porque eu não quero que você venha aqui, ouça a palavra e saia e não entendeu nada. É que você entenda a palavra do Senhor. Compreenda o que está sendo dito. Amém? É por isso que eu sugiro sempre que você pegue seu celular, seu bloco de notas, um papel, um caderno e anote aquilo que Deus fala. Para não esquecer. Deus não anotou numa tábua de pedra? Anotou. Para nós não esquecermos. É por isso que eu falo, venha para o culto, olha meu marido lá. Ó. Canetinha na mão, caderninho na mão, pá. Quarta-feira, a Duda chegou aqui testemunhar, e eu fiquei muito feliz, Duda. Testemunhar sobre o culto de ensino, ela tinha pedido para fazer isso, e ela começou a listar aqui, ó, o que eu aprendi na série Eclésia, na série X, Y, Z. Nossa, que incrível, Deus deu o dom da memória para ela, não, ela anotou. Ela veio, ouviu e anotou. Para compreender, amém, queridos? Nós precisamos sair daqui edificados, aprendendo a palavra. Não há como desfrutar sem aprender. Ok? Aqui está o significado de ser discípulo. A palavra discípulo é o grego matetes. E sabe o que matetes significa? Aprendiz. Um discípulo não é outra coisa senão um aprendiz. Ele ouve a palavra e aprende a palavra. Ok? Está comigo aqui ainda? Quando nós aprendemos, Deus começa a moldar o nosso coração. Não é quando ouvimos, é quando aprendemos. É quando compreendemos que a palavra molda, Carol, o nosso coração. Faz sentido, irmãos? Quando nós ouvimos, é maravilhoso. Nós recebemos a informação. Mas quando nós aprendemos, essa informação forma quem nós somos. Faz sentido? Ela transforma, molda o que nós somos. Ela nos reeduca. Ela reeduca os nossos afetos,
que são bagunçados, não é? Sim ou não? A gente às vezes ama mais o sofá do que a Bíblia. Olha que loucura. Hoje, eu falei para o meu bem, hoje era um dia, anos atrás, que eu não estaria na igreja. Com certeza não. Eu estaria em Chapecó, na Arena Condá. Chapecoense, acesso à Série A. Eu trocaria o culto pelo jogo. Porque meus amores eram muito mais bagunçados do que são hoje. Eu achava que era melhor estar no jogo do que na igreja. Olha que loucura. Eu sou crente saudável, maduro. Mas se me convidar para jogar uma bocha rolada, eu deixo no culto para jogar bocha rolada. Nossos afetos são realinhados pela palavra de Deus. Entende? Nossos valores são moldados. Nossas prioridades, a nossa cosmovisão muda quando entendemos a palavra. Está me entendendo? Diga amém. É a partir da compreensão que o evangelho frutifica em nossa vida. Sério, pastor? Sim. Colossenses 1, capítulo 6. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia, a partir do dia em que vocês ouviram e entenderam a graça em toda a sua verdade. O evangelho não frutifica quando você ouve, mas quando você ouve e entende. Aleluia, diga glória a Deus. Então, em nome de Jesus, vamos nos esforçar para entender a palavra de Deus. Eu oro, Senhor, me ajuda a pregar. Me ajuda, Deus, porque, né, se não me ajudar, eu solto umas, né? Me ajuda a pregar, Jesus, de forma inteligível, compreensível. Fazemos culto de ensino, fazemos curso teológico, inclusive esse programa, você que quer fazer curso teológico. A partir da primeira semana de fevereiro, às segundas-feiras, 19h30, aqui na igreja, curso teológico. Ferramentas. Olha bem, o povo foi liberto do Egito, sim ou não? Digamos que instantaneamente eles dormiram escravos e acordaram livres. Mas a libertação da mentalidade do Egito, ó, pegou esse código? Liberto da escravidão, mas a mentalidade de escravo continua. Ontem, eu e meu bem, assistimos um filme, In Time, em inglês. Em português, ele é O Preço do Amanhã. Alguém já assistiu esse filme? Assistiu, Jean? O cara acorda todo dia ali, ó, pobre, a moeda é o tempo. E aí, quando ele ganha de um cara 1 século de vida, ele se muda da região pobre que ele morava e vai para a região dos ricos. E todo mundo sabia que ele não era de lá. Sabe por quê? Porque ele fazia as coisas correndo. Porque embora ele deixou de ser pobre e ficou rico, a mentalidade de pobre... Ó, estou parecendo o Pablo Marçal aqui, né? Os costumes, as práticas, demoraram tempo para mudar. Está me entendendo? Assim somos nós. E como Deus tira essa mentalidade de nós? Através do processo de aprender a sua palavra. É ela que nos molda, ela que nos transforma. E aqui está de novo o discipulado. Você não se torna um discípulo depois que você aprende. Você se torna um discípulo e daí você aprende. É lógico. É óbvio. Mateus 28, 19, 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Primeiro se torna discípulo, depois batiza, depois aprende a obedecer. Está aqui. Mas nós temos que mudar, né? Alguém quer batizar aqui? Eu quero batizar, pastor. Largou o cigarro, largou a cachaça, parou de mentir, já é santo, já é semideus? Sou. Então, beleza. Não, meu irmão. O único requisito bíblico é você crer.
Domingo, dia 7, tem batismo. Sabe por quê? Porque os irmãos crerão na obra do Senhor Jesus. Credo, mas ele ainda fala umas coisas estranhas. Pera, ele está trabalhando, Deus está trabalhando nele. Assim como trabalhou em ti, e continua trabalhando em ti, e em mim. Credo, mas ainda age de um jeito meio estranho. Calma! Ele foi liberto, mas existe um processo de transformar a sua mentalidade. Ouvir. Amém, queridos? Quando nós aprendemos, nós estamos ouvindo com a postura de um discípulo. Porque vamos lá, meus irmãos, se ouvir por ouvir bastasse, muita gente tinha sido transformada. Concorda comigo? Quando Jesus estava aqui na terra, multidões seguiam Jesus. E eu listei aqui pelo menos 3 grupos diferentes de pessoas que ouviam Jesus. O primeiro grupo é o grupo da multidão. A multidão nem queria ouvir Jesus. A multidão queria tocar em Jesus. Queria pegar de Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. A multidão não está preocupada com aquilo que sai da boca de Jesus. A multidão está preocupada com as mãos de Jesus. Ok? Ok? O que o pastor pregou? Nem lembro. Só fui lá buscar minha bênção. Multidão. Um segundo grupo são os religiosos. Fariseu, saduceu, escriba, mestre da lei. Certa feita, um fariseu se aproximou de Jesus para tentar pô-lo à prova e pediu: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele ouviu ou não ouviu? Ouviu, mas com a intenção errada de colocá-lo à prova. E os discípulos, esses são aqueles que ouvem com a intenção de aprender. Porque é isso que eles são, aprendizes. Não ouve para retrucar, não ouve para responder, não ouve assim, eu já sei disso. Não, meus irmãos, ele entende que precisa aprender mais, precisa ser moldado mais. Eu já li a Bíblia 1, 2, 3 vezes, mas eu preciso mais. Eu já fui no culto quarta, mas eu vou domingo porque eu preciso aprender mais. Amém, meus irmãos? Esse é o discípulo. A palavra foi pegada, foi pesada, mas ele entende, eu preciso disso. Amém? A palavra foi de boa, glória a Deus, eu preciso disso. Esse é o discípulo. Foi o irmão Sebastiãozinho que pregou, mas ele sente e presta atenção como se fosse o Hernandes Dias Lopes, porque ele entende que Deus fala através da igreja. Ouvir com humildade nos leva a aprender, ok? Aprender é a ponte entre ouvir e obedecer. Duda, se eu ouço sem disposição em obedecer, eu me torno um libertino, um falso crente. Faz sentido? Agora, se eu quero obedecer às leis sem compreendê-las, eu me torno um legalista, um religioso. Por isso eu preciso ouvir, aprender, para depois obedecer. É como se o ouvir fosse plantar a semente e o aprender fosse enraizar essa semente. Ok? O que vai acontecer depois? Vai frutificar naturalmente a obediência. Ok? Aleluia? Nós temos que aprender. Aprender requer lembrar. Aprender requer repetição, reflexão, meditação. Amém, queridos? Eu estou tentando aprender a jogar tênis, Jéssica, ainda. Meu Deus do céu, que luta. Ou esportezinho difícil. Mas se eu não repetir, não praticar, não me esforçar, eu nunca vou aprender. Pastor, eu li a Bíblia uma vez, não entendi nada. É normal, é bem assim mesmo. Leia a segunda vez. Leia a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Leia até Jesus voltar. Repetição, esforço. Ok? Glória a Deus. Está comigo aqui, está entendendo? Tudo certo? 3 verbos. Número 1,
Ouvir. Número 2, aprender. Para que possamos chegar no número 3, obedecer. Esse, meus irmãos, é o propósito final. E aqui eu vou para o fim da pregação também. Tudo que nós já falamos aqui só faz sentido quando chegamos no ápice. Obedecer. Já pensou? Eu fui nos cultos, eu fui no culto de ensino, eu fiz discipulado, eu estudei, eu fiz teologia, eu fiz pós-doutorado, eu leio grego, eu leio hebraico, eu falo tudo em hebraico, eu sei de cor e salteado, eu sou professor de teologia, mas eu não pratico nada. Nem a todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tudo isso aqui não faz o menor sentido se nós não aplicarmos para fora daqui. Amém? Shema, ouvir com intenção de obedecer. Lamad, aprender, carrega o sentido de aprender treinando para pôr em prática. Então, nós temos que tirar a palavra de Deus do campo das ideias e transformá-la em prática. Ok? Sabe que as pessoas podem provar os frutos da nossa fé? Nossa, aquele pessoal daquela igreja lá fala muito sobre amor. E amor, e amor, e amor. Meu bem estava esse dia com aquela música, né? Fui buscar ela no serviço, ela falou, amor, eu quero colocar essa música aqui para você. Qual vai ser? Deixou o esplendor de sua glória. Olha, meu bem. Aquela igreja fala de amor, de amor, de amor. Daí na prática, na escola, no trabalho, em casa, só tem ódio. It doesn't make sense. Isso não faz sentido. Aquela igreja fala muito sobre ajudar o próximo. Irmão, surgiu uma demanda aqui na igreja. Quem puder ajudar. Cri, cri, cri. Olha o silêncio constrangedor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Nós temos que tirar a nossa fé do campo das ideias, porque ela não é simplesmente uma ideia, ela é um estilo de vida. Nós temos que ser as mãos do nosso Senhor, que tocam, que abraçam, que curam, que perdoam, que libertam, que se importam. Amém? Eu sempre quero falar bem de boa, mas daí eu acabo empolgando e eu falo alto. João 13:17, Jesus ensina os seus discípulos, eles ouvem a palavra, eles aprendem de Jesus, e Jesus fala assim, agora que vocês sabem, não ouviram, entendeu? Vocês sabem, vocês ouviram, vocês aprenderam, felizes serão se as praticarem. Nós não somos felizes quando ouvimos a palavra de Deus. Nós não somos bem-aventurados quando aprendemos a palavra de Deus. Nós somos bem-aventurados quando aplicamos a palavra de Deus. É isso que Jesus fala. Felizes serão. Já ouviu, já aprendeu, mas o feliz está no futuro. Felizes serão, se as praticarem. Vamos viver na terra da abundância, na terra prometida, na terra da bênção, na Canaã de Deus. Vamos viver. Felizes seremos, se obedecermos. Se ouvirmos, aprendermos e praticarmos. Essa é a frutificação, Max. A frutificação tem duas características principais que eu quero listar aqui. Primeiro, frutificação é consequência natural de uma boa semente bem enraizada, sim ou não?
Sim ou não? Sim, né? Ok. Ou seja, a frutificação não é algo forjado de fora para dentro, mas natural de dentro para fora. É algo que brota do íntimo daquele que ouviu e aprendeu. Ora, aconteceu tal coisa e eu consegui engolir o meu orgulho, ir lá para minha esposa e falar assim: desculpa. Né, amor? Desculpa porque eu fiquei muito bravo com você. Você me perdoa? Nossa, eu nunca conseguiria fazer isso antes. Você viu? Brotou. Porque você ouviu e obedeceu. Vamos falar desse do polêmico? Vamos lá, então vamos lá. Aleluia. Cada um contribua conforme colocou em seu coração, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu nunca vou dar R$1 para pastor. Como se fosse para pastor que dá o dinheiro. Credo, que não sei o quê. De repente, nós vamos orar pelos dízimos e ofertas, e você puxa 50, 100. Obrigado, Senhor, pela provisão na minha vida, na minha casa, na minha família. Obrigado porque eu tenho condições de vir até aqui, de ir trabalhar. Obrigado porque eu tenho emprego. Obrigado porque eu tenho comida na mesa. Obrigado porque eu tenho uma cama para dormir. Eu quero te honrar com o melhor que eu tenho, Senhor. E você não pegou 2 pilas, você pegou 100. Que tal, né? Já pensou? Amor, eu te amo tanto, você me faz tão bem, aleluia. Você me deu um privilégio que eu nunca teria na minha vida, eu quero honrar você. Quero te dar um presente, amor, eu quero honrar você com minhas finanças. Está aqui R$2. Compre um Pletz. Assim nós fazemos com Deus, amor, irmãos. Vou voltar para cá. A obediência é a frutificação natural. Quando nós ouvimos e aprendemos. É um novo estilo de vida, que é quase como um instinto da nova criatura. O instinto do velho homem é: falou mal de mim, eu falo mal dele. Me prejudicou, eu prejudico mais. O instinto do velho homem é aquele adesivo: que Deus lhe dê em dobro o que você me desejar. O instinto do novo homem é: falou mal de mim, perdoa. Está me prejudicando? Quero abençoar a vida dele. Amém? Vamos avançar aqui porque já é 9 horas e nós temos que ver os gols do Fantástico, né? Não, né, meus irmãos? A frutificação também é a prova de que aquela árvore é o que ela diz que é. Eu aprendi uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Nós não somos o que dizemos que somos. Nós somos o que frutificamos. Eu sou crente, eu sou super saiyajin gospel, eu sou isso, sou aquilo. Calma lá. Amém? A árvore não frutifica para se tornar. A árvore frutifica porque ela é. Já se tornou. Assim é a obediência do discípulo. Nós não obedecemos para nos tornar povo de Deus. Nós obedecemos porque Ele já nos tornou o seu povo. É a consequência, Dani. Se ouviu, se creu, se entendeu, frutifica. Porque chamar é ouvir e obedecer. Não há como dizer que você tem fé. A fé que vem pelo ouvir, né? Se não obedecer. Tiago fala sobre isso. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. As obras são a comprovação externa da fé interna, ok? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero terminar dizendo que a obediência, depois de ouvir e aprender, revela o nosso coração. Quando nós estamos todos reunidos, aqui ou em outro lugar, pode parecer todo mundo igual. Todo mundo está escutando, sim ou não? Mas na hora de pôr em prática, se divide os grupos.
Porque a obediência, em primeiro lugar, revela e prova que nós não somos fingidos, que nós não somos mentirosos, hipócritas. Amém? Quando obedecemos, revelamos que nós realmente ouvimos e aprendemos. Em segundo lugar, a obediência revela que nós somos discípulos. Porque é isso que Jesus fala. Discípulos são aprendizes. E diz assim em João 8,31: se vocês obedecerem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Sou discípulo, né? A obediência revela que nós somos discípulos. Em terceiro lugar, a obediência revela sabedoria. Quem é sábio e quem é tolo. Quem é prudente e quem é insensato. Eu sou o cara, porque eu faço isso e faço aquilo. Não. Lembra, meus irmãos, Mateus 7,24? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, obediência, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Em quarto lugar, a obediência revela, isso aqui é o centro, que nós amamos a Deus. Não são as músicas que cantamos, não são as boas obras que fazemos, não são os dízimos que nós damos, é a nossa obediência. A Jair e o Emerson me presentearam no meu aniversário, acho que foi, ou no dia do pastor, não lembro agora, com o livro As 5 Linguagens do Amor. A pastora Paula me presenteou no mesmo dia com A Isca de Satanás, do John Bevere. 2 livros maravilhosos. E lá diz, né, atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade, né? Sabe qual é a linguagem de amor de Deus? Obediência. Obediência. João 14,21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quando obedecemos, revelamos que de fato amamos a Deus. Que não temos um amor de palavras, de falácias. Coisa terrível é isso, né? Aquele marido que diz que ama, eu amo, eu me derreto de amor por você, mas não faz nada para demonstrar. Não cuida, não honra, não protege. Não ama nada. Acha que ama. E eu fui assim com Deus por muito tempo da minha vida. Eu penso que eu amo Deus. Mas se eu não estou disposto a obedecê-lo, eu amo a mim mesmo. E o que Deus pode fazer por mim. Agora, quando amamos a Deus, nós podemos declarar aquilo que nós declaramos lá em casa, sentados lá atrás, vendo o parreiral de uva, que não deu uva quase. Ainda que a videira não deu seu fruto. E o figo que estava bichado, ainda que o produto da figueira minta. Ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque é Ele que eu amo, não as coisas dEle. Porque é Ele que eu adoro, não as bênçãos que Ele pode me oferecer. Amém? Ouvir, aprender e obedecer. Você me tolera por mais 5 minutos? Sim? Você me ouve por mais 5 minutos? Para aprender por mais 5 minutos? Agora é a parte melhor que tem. Os efeitos de uma vida nesses 3 verbos. São tantos, meus irmãos. Ai, mas se Deus pode ser carente, né? Porque Ele tem que obedecer. Não, você obedecer e obedecer não muda nada em quem Deus é. Mas muda tudo em nós. Em primeiro lugar, a obediência nos mantém no caminho que a graça nos colocou. Foi a graça que libertou o povo. Foi a graça que libertou você. Foi a graça que conduziu o povo em mãos poderosas até a terra prometida. É a graça que nos sustenta até o Canaã celestial. Aleluia! Mas é a obediência que nos mantém nesse lugar. Tito capítulo 2. A graça de Deus se manifestou primeiro
salvadora a todos os homens, vírgula, ela nos ensina a viver piedosa, justamente, nesta terra. A graça que me salva é a graça que me ensina a viver como um salvo. Amém? Obediência. Por isso que Deus não é só Salvador. Por isso que quando você vai batizar, né, Júlia? Ali fora, Júlia, você crê e confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele salva, mas também é Senhor. Obediência nos mantém nesse lugar, amém? Em segundo lugar, a obediência nos coloca debaixo do favor de Deus. Diga aleluia, diga glória. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Esse é um dos princípios mais claros e líquidos da palavra. A obediência é o caminho das bênçãos de Deus. Deuteronômio 28, leia em casa. Se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que o Senhor, o teu Deus, hoje lhe ordena, essas bênçãos os alcançarão. 2 pontos, e começa. Abençoado no campo, abençoado na cidade, abençoado no celeiro, abençoado em casa, isso e aquilo, e bênção que não tem fim. 1, 2, 3. Perco as contas. É assim na vida da pessoa que obedece a Deus. Amém, meus irmãos? Nós fazemos campanhas para correr atrás de bênção. Quando o nosso chamado é correr atrás de Jesus. E daí a bênção vem atrás de mim. Olha que maravilhoso. Me parece às vezes, meus irmãos, que está assim, ó, Jesus aqui, indo para lá. E eu estou por aqui, eu quero minha bênção, cadê minha bênção? E Jesus indo para lá. E minha bênção, a bênção está aqui, carro novo, casa própria. E Jesus está lá no fundo, e eu estou aqui. E tanto quero bênção, que me afasto de Jesus. Quando você deveria colocar no seu fone de ouvido, R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Aí, atrás o mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente, e atrás de mim, sabe quem está? As bênçãos desesperadas. E eu tenho que alcançar o Dani, eu tenho que alcançar a Duda, o Jean, eu tenho que alcançar. Meu Deus, mas como assim? Você pode continuar trabalhando no seu emprego anterior, mas aí você ainda consegue um emprego do Mato Grosso. Como assim? Dos Estados Unidos da América. Aleluia. Como assim? Como assim faltava R$2.000 por mês na conta? E nunca faltou comida. Porque enquanto seguimos Jesus, as bênçãos nos perseguem. Eu ouvi uma frase um tempo atrás, não sei quem disse, mas é algo parecido com isso, abre aspas. Somos a geração que mais corre atrás de bênçãos e milagres, porque somos a geração que mais quebra princípios. Porque se obedecêssemos a palavra de Deus, não precisaríamos correr atrás de bênçãos e milagres. Vocês me entendem? Em terceiro lugar, a obediência forma Cristo em nós. Quando estamos obedecendo, Dani, estamos nos conformando à imagem de Cristo. Aquele que viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai. E quando fazemos isso, meus irmãos, nós vivemos o propósito de Deus para seu povo. Romanos capítulo 8. Pois aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E quando nós somos como Cristo, a imagem dele, nós cumprimos o propósito macro da nossa existência,
porque a obediência glorifica a Deus diante do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Meus irmãos, hoje Deus nos trouxe aqui para entendermos que obediência não é um peso, para entendermos que obediência é proteção, não é legalismo, é liberdade, não é troca com Deus, é resposta de amor, não é atos religiosos, é um estilo de vida. Que em nome de Jesus, meus irmãos, nós possamos ser um povo que vive aquilo que ouviu e aquilo que aprendeu. E assim, eu tenho certeza que continuaremos a viver os efeitos de uma vida de quem ouve, aprende e obedece a palavra de Deus. Fique em pé, por favor.